Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler então, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Até aqui somente. Jesus, o Filho de Deus, irmãos, logo no começo do seu trabalho ministerial, trazendo salvação aos ouvintes que tivessem oportunidade de ouvi-lo, havia já eleito para si, chamado os discípulos, os primeiros, e depois também pessoas que começaram a segui-lo. E aqui então, ele não escondeu as pessoas que seguiam-no. Isso porque muita gente seguia, porque via as maravilhas que ele fazia. Alguns sentiam, enfim, por curiosidade, iam juntos. Outros achavam maravilhoso o que ele fazia. Milagres, expulsando espíritos malignos daqueles que eram possessos, e mostrando um poder sobrenatural que ninguém havia conhecido ainda. Então as pessoas iam juntos do Senhor, procuravam segui-lo. Mas ele precisava aqui mostrar àquelas pessoas o sucesso que eles teriam seguindo-o, mas se de fato obedecessem e aceitassem as suas propostas, que era uma mudança de vida. Não era mais para ser como eram até ali. Então ele assentou-se num lugar e ali ele começou a fazer um esclarecimento da doutrina, dos preceitos, para eles terem sucesso. Porque do jeito que eles estavam, irmãos, era iminente o fim trágico, que era morrer no pecado, morrer na condição de pecador, totalmente distante de Deus, pois Deus se apartou do homem por causa do pecado dele. E agora ele anunciava então a redenção, a oportunidade de novamente voltarem-se para Deus,
para serem beneficiados pelos bens que Deus dava ao ser humano, que se lembrasse dele, que fosse fiéis. E ele ensinava então, como os irmãos ouviram, falava sobre a qualidade da pobreza de espírito, pessoa que se sente necessitada de Deus, porque a pessoa que tem a arrogância não precisa se rebaixar, sentir necessidade de ajuda, principalmente quando ela não vê com os olhos da carne a necessidade. Porque aquilo que aqui fala são coisas que não eram visíveis aos olhos humanos. Fala do espírito. Não é pobre de espírito. Como é que eu vou saber se eu sou rico, se eu sou pobre? Então aqui ele ensina, irmãos, mostra as qualidades que são necessárias para tirar os defeitos naturais do ser humano. Que até hoje nós congregamos por causa disso. Porque a palavra que ouvimos, ela vem, irmãos, tirando de nós aquilo que é nosso, que não agrada a Deus, e colocando aquilo que é de Deus, que não nos impede de viver, ao contrário, nos ajuda a viver melhor. Porque muita gente acha que fidelidade a Deus é prejuízo para esta vida, porque deixa de ter os benefícios naturais da vida humana, para ter agora uma coisa que eu não vejo, não sei. As virtudes de Deus em mim eu não sei, eu não vejo. Mas eu vejo os prazeres, meus olhos contemplam. Só que eu tenho que deixar isso por conta daquilo que eu não vejo. Por isso que nós somos chamados a esta graça pela fé, irmãos. Porque se é coisa que se vê, já está se vendo, não precisa de fé. Eu creio porque eu estou vendo. Mas nós cremos no Senhor mesmo não vendo. Mas nós sentimos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e vive em nós, pela fé. Então ele dava esse esclarecimento. Vocês precisam, dizendo aquelas pessoas, ser pobres de espírito, porque se vocês forem pobres do espírito, o resultado é o reino dos céus, é ser dominado pelos céus, pelos benefícios de Deus. E também quem chora, que não é chorar, porque choro tem vários motivos. Tem pessoa que chora por emoção, outras choram de raiva, de ódio, outras choram de dor. Mas o choro que fala aqui, irmãos, é um choro que a pessoa manifesta porque deseja agradar melhor ao Senhor e não consegue por conta dos impedimentos naturais da sua própria vida. Então vá aos pés do Senhor e chora, tem piedade de mim, Senhor. Olha por mim, me ajuda, me dê forças. Então esses serão consolados. Então o consolo que o Senhor promete aqui, não é consolar porque está com dor de dente chorando, nem porque apanhou e está chorando, nem porque está com medo e está chorando. Não é isto, irmãos. O consolo vem para aqueles que se dedicam e derramam lágrimas querendo agradar melhor ao Senhor. Hoje encontrar isso no meio da Irmandade não é fácil não, porque as pessoas, na maioria das vezes, buscam e estão interessadas naqueles que sentem e que veem. Tanto é que muitos já precisam buscar a palavra hoje. Por quê? Não, eu preciso que Deus me abra uma porta melhor de emprego. Sempre eu preciso disso, daquilo que os olhos veem. Mas eu preciso buscar a palavra. Por quê? Porque eu quero me santificar melhor. Eu quero me consagrar mais a Deus. Vocês já viram alguém falar isso? É difícil. Por quê? Porque nós vamos por aquilo que os olhos veem, o coração sente. Mas aqui no meio desta multidão e por esse mundo afora, ouvindo isso, bem-aventurados, bem-sucedidos também seriam ou serão aqueles que estão aos pés do Senhor, não pelas coisas que perecem, mas por aquelas que permanecem. Por isso que o povo, quando ouve isso, irmão, incomoda, não é bom para a carne ouvir essas palavras. Mas aqui está a palavra de Deus. Jesus também não perguntou para aquela multidão: o que vocês querem ouvir hoje? Qual é o problema de hoje que eu vou falar com vocês? Ele não fez isso não.
chegou aquela turma em volta dele e falou: vou falar com vocês sobre as beatitudes, as bem-aventuranças, sobre o sucesso. Obviamente muita gente ficou feliz. Bom, naturalmente meu negócio vai dar certo, meu trabalho vai melhorar, a minha vida material vai melhorar. Mas não era sobre isto, não. Ele estava falando daquilo que os olhos não viam, mas que as necessidades eram prementes na frente de cada um, existiam e eram grandes, e as pessoas não viam. Irmãos, despertemos-nos nesta manhã para as necessidades que nós temos, não naquelas que os olhos veem, mas naquelas que Deus nos mostra que nós precisamos. Uma coisa é a gente sentir que precisa, outra coisa é alguém chegar e falar: você precisa. Como é que sabe? Os irmãos vê, por exemplo, quem vai ao médico. Ele não sabe o que ele precisa, não sabe o que ele tem. Quem vai dizer o que ele precisa, o que ele deve fazer, não é ele, é o médico, que vai examiná-lo e vai dizer: você tem um problema no sangue. Se você não se cuidar, não se tratar, você vai ter uma doença gravíssima e vai morrer desse jeito. Então é você que tem que fazer isso, assim a palavra. Quem veio aqui hoje para ouvir a palavra, não veio aqui dizer para o Senhor o que deve fazer. É o Senhor que está avisando o que você tem que fazer para se salvar. Porque, irmãos, pensam que todos terão sucesso. Ainda ouvimos aqui agora há pouco na leitura desta carta: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Mas isso é pesado para nós. Nós estamos aqui hoje, este grupo grande de irmãos, está bem cheia a igreja hoje, e por este mundo afora deve ter mais alguém ouvindo. Seria bom que estes chamados, e se não for escolhido, mas estão já candidatos à escolha, que às vezes a pessoa não é escolhida porque não está certo. Quem escolhe uma coisa, escolhe sempre o melhor, senão não é escolha, não é isso? As irmãs, antigamente era assim, agora já vem preparado. Ia fazer o feijão, por exemplo, punha um punhado de feijão na mesa, ia separar o quê? Mas não é feijão? Mas tem que separar primeiro o que não é feijão, que está aqui no meio. Separa um pouco para lá, pega aqueles que estão carunchados, pega aqueles que estão estragados e vai, depois sobra um montinho ali. Por que não cozinha este? Estes não foram escolhidos. Será que os escolhidos estão ouvindo isso aqui agora, irmãos? Bendito seja Deus. Então nós estamos aqui, irmãos, ouvindo a palavra do sucesso, da bem-aventurança, palavra que vai dar certo para nós no futuro. É claro, irmãos, que se der certo e nós formos bem-aventurados na vida espiritual, a material também vai junto. Se você for bendito de Deus, abençoado por Deus, sendo aqui pobre de espírito, quer dizer, pobre depende não é rico, o rico não precisa de ninguém, o pobre precisa. Então você precisa de Deus, então você é pobre, então você é bem-aventurado. Chora porque quer agradar a Deus, então o Senhor te consola. É manso, não se revolta, suporta principalmente a palavra, porque tem gente que se revolta contra a palavra, mas mesmo diante da palavra: Senhor, tem piedade de mim, me ajuda, eu preciso ser mais mansa, mais manso. Então, se você quiser esta condição, você poderá herdar os céus. Aqui fala a terra, mas não é a terra aqui não, é a terra onde habita a justiça. Aqui não habita a justiça. E os que têm fome e sede de justiça, que lutam pela palavra para agradar a Deus, têm fome, têm sede, andar na justiça divina, então o Senhor vai te dar sempre o necessário. Você será farta, você será farto. Farto é aquele que tem o que precisa. E os que são misericordiosos, tem gente que não tem misericórdia nem de si mesma, porque a pessoa que tem misericórdia de si mesma, ouvindo essa palavra, abaixa a cabeça: Senhor, tem misericórdia de mim, preciso melhorar diante de Ti. E ter misericórdia dos outros, não é misericórdia do amigo só, misericórdia daquele que te ajuda, daquele que você tem interesse que ele te faça alguma coisa.
mas misericórdia de quaisquer pessoas que estiverem. Você é misericordiosa? É misericordioso? A hora que precisar da misericórdia de Deus, Ele terá misericórdia de ti. E os limpos de coração, irmãos. Coração não é o coração esse aqui que está do lado esquerdo bombeando sangue, que pode ser trocado. Porque se fosse esse coração, então a pessoa faz um transplante de coração e recebe o coração de uma pessoa que nem cria no Senhor. Aí perdeu tudo. Não, não é esse coração aqui. Coração é a vida, o viver nosso, que tem que ser limpo, limpo das contaminações deste mundo, do ódio, da vingança, da inveja, da contenda, da maldade, da maledicência. Tudo isso é sujeira diante de Deus. Precisamos ser limpos. Então, nós vamos ver a Deus. Quem é que não gostaria de ver a face de Deus? Todos os homens santos da Escritura que mandar de ver, quiseram ver a face de Deus. Mas o Senhor falou, está escrito aqui que o homem que vê a face do Senhor não vive, porque a glória de Deus é tão grande, tão excelsa, que os nossos olhos não podem ver. Mas nós vamos ver quando herdarmos a glória eterna, não com este corpo, mas com o corpo celeste. E os pacificadores, leva a paz por onde anda, onde vai deixa a paz, deixa as pessoas felizes, não leva contenda, não leva má notícia, porque tem gente que toda hora que chega na casa da outra pessoa, ela vai para contar uma, preciso te contar uma que eu fiquei sabendo, é fresquinha ainda. Aí que quando acaba de contar, a pessoa fala, meu Deus do céu, eu estava tão bem quanto essa pessoa não me contou isto. Agora já foi embora a minha alegria, a minha paz. Mas pacificadores são aqueles que vêm, mesmo que aquela casa está em guerra, em contenda, a pessoa pacificadora entrou com ela a paz. Os espíritos perturbadores que incomodam as pessoas se afastam porque a pacificadora chegou. Os irmãos e as irmãs querem ser pacificadores? Se quiserem, vão ser chamados filhos de Deus. Bendito seja Deus. Sofrer perseguição por causa da justiça. E muitos sofrem no trabalho, por onde anda, às vezes dentro de casa mesmo. Pessoas contra esta bendita graça que combatem, que afrontam, que humilham. Mas suporte, porque de vocês é o reino dos céus. Irmãos, estas são as condições que Jesus falou. E depois então falou com os discípulos. Falou a vocês são o sal da terra. E o sal, se ele perder a sua qualidade, ficar insípido, tem que ser jogado no chão para todo mundo pisar em cima. Não presta mais. Fica igual à terra. Então ele tem que ter vigor e força. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Quando é que a pessoa deixa de ser? Por que faz o sal nesse sentido aqui, irmãos? O sal, a Irmandade sabe que conserva um alimento, uma carne principalmente. A carne salgada, ela não se deixa contaminar facilmente por vermes, que a mosca pode pousar e deixar. Ela vai onde está salgada, ela não pousa. Então a carne não se apodrece, se conserva. Então este mundo ainda está conservado, Deus não destruiu, por causa do sal da terra, que são os filhos de Deus. Os irmãos se lembram? Deus queria destruir Sodoma e Gomorra por causa do pecado tão grande que estava ali. Mas Ele não queria destruir enquanto o sal estivesse lá, o sal da terra, que era Ló. Precisou tirar Ló primeiro e a sua casa de lá, para depois destruir. Porque eles estavam conservando aquilo, pelo menos no ambiente dele ali, sem se contaminar. O crente fiel, ele conserva aqueles onde estão em volta dele, e ele mesmo como sal, não se deixa contaminar pelos vermes do pecado. Bendito seja Deus. E também
falava para eles que eles eram a luz do mundo. O mundo está em trevas, trevas é o pecado. Onde vai uma irmãzinha, um irmãozinho fiel a Deus, é uma luz que chega ali e a treva tem que se afastar, desde que essa luz esteja acesa. E se alguém está aqui hoje que é uma luz, mas o inimigo soprou e a tua luz está se apagando, o Senhor manda a palavra outra vez para proteger a tua luz, aumentar o combustível dela, para ela acender-se mais e clarear mais, e as trevas afastar-se de volta de ti, se aceitarem a palavra. E a palavra é pregada, irmãos, é como, por exemplo, num tempo de muita fome numa cidade. Então tem muita gente que correndo atrás de um pedaço de pão. Mas tem aqueles que têm abundância de pão e estão quietos lá no lugar, ninguém sabe. Aí chega lá um veículo cheio de pão. Gente, chegou o pão. Quem tem fome corre lá, me dá um pedaço desse pão aí. Não é assim? Mas vai na casa do rico, ele tem tudo. Fala, não preciso, não, eu tenho pão melhor aqui em casa. Isso acontece hoje também no meio do povo. Quem tem fome e sede de justiça está esperando. Senhor, manda a palavra, fala comigo, Senhor. É isso que vieram buscar hoje. A expectativa da Irmandade era essa hoje. Fala, Senhor, como disse Samuel, porque o teu servo ouve. Se é isto, está aqui a palavra desta manhã. Aumentar a tua luz, aumentar o poder que te isola da contaminação como o sal, e também te dar condição de agradar a Deus e um dia ver a sua face no reino da sua glória. E tudo isso por que é, irmãos? Porque o Senhor não tem prazer de ver o seu povo sofrer na ignorância. Ele ensina, é claro que nós sofremos, porque o mundo contraria a nossa forma de ser. Então nós nos incomodamos com essa palavra mesmo, já é sofrimento para alguns. Mandar de crer nisso, mandar de pensar que essa palavra aqui agrada a todo. Ah, Senhor, que palavra! É nada. Muita gente falou, perdi a minha manhã hoje, porque eu fui no culto que eu escutei, não gostei. Mas bem-aventurado quem está aqui, que está cheio do sal. Você não se contamina. Como ouvimos aqui agora há pouco, que a heresia, ela vem e contamina e estraga tudo. Mas ela chega em você, você está com o sal, então a mosca não posa e você não é contaminada, o irmão não é contaminado e segue na esperança da vida eterna. E Jesus falou isto aqui, irmãos, porque muita gente seguia, mas o negócio era outro. Queriam do Senhor vantagens, ajuda, cura, libertações, e o Senhor vendo o outro lado que eles não incomodavam, então começou a ensinar. Como hoje, nesta manhã, está falando coisas que você está ouvindo aqui, é que você não vê, mas o médico que te examina, ele te diz, você está com um problema aqui, com um problema ali, você tem que se curar, porque se não for assim, você vai morrer com essa doença que você não sabe. Esta é a palavra, irmãos. Bem-aventurados. Eu gostaria de pregar para os irmãos hoje uma palavra aqui, que a Irmandade saísse gritando de alegria. Meu Deus, o Senhor encheu o meu coração de esperança e de alegria. Mas a coisa aqui hoje foi diferente, irmãos. O médico examinou, fez uma radiografia, fez um ultrassom, examinou o sangue e viu muita doença por aí. E a receita está sendo dada nesta manhã. Recebam este conselho em nome do Senhor Jesus. Quem quiser ver a face de Deus, Deus seja louvado.